Eu me chamo Valdir de Souza, nascido em Ribeirão Preto, na Vila Tibério. Nasci em 1940, estou hoje com 79 anos. Hoje eu moro no Campos Elíseos. Eu conheci a UGT em 1969. Um grupo de amigos frequentava a UGT e eles me fizeram um convite para ir, eu fui. E gostei. O ambiente familiar e através de outras pessoas eu fiquei sabendo também que no início da UGT ela chamava-se Salão dos Pretos, porque não deixavam entrar branco. Branco não tinha vez lá na UGT. Aí depois foi mudando as diretorias, foi mudando os presidentes e começou a frequentar todas as pessoas de cor, branca, preta, amarela, azul. Tinha até cego e mudo lá na UGT. Era um salão espetacular, muito respeito. E na época que eu frequentei lá, o presidente era o seu Alício. E tinha como vice o senhor Cajuru. E era muito gostoso lá. Tinha o salão, tinha o palco onde tinham os músicos, e no fundo do palco tinha o bar do salão. E o ambiente era sadio. Os diretores levavam as suas esposas, filhos, e tinha um porém. As moças que frequentavam eram tudo meninas de prazer. Só que era o salão mais respeitoso de Ribeirão Preto. Isso eu posso afirmar, porque eu frequentava muitos salões. E as moças se sentiam à vontade, tranquilas, sem problema de assédio, porque não tinha. Inclusive nós tínhamos lá o mestre-sala, que ficava rodando o salão durante o tempo todo de baile. Se uma pessoa, um homem ou uma mulher, estivesse lá fazendo um cafuné, mexendo na nuca da pessoa, tal, o mestre-sala já chegava e pedia para ele que ali não era lugar daquilo. Que as meninas era isso, mas lá fora, lá dentro, era a casa delas. E se a pessoa continuasse e não parasse, ele teria um bilhetinho na mão, discretamente, convidando a sair do salão, porque ele estava sendo uma pessoa não bem vista lá. E se ele continuasse, iria chamar o policial que estava lá fora para pô-lo para dentro, para fora do salão. E era muito gostoso, era muito legal. Tinha lá sorteio, leilão de frangos assados, de tortas, bolo. E tinha o garçom, que era o Otacílio. Muito gentil, muito legal. E outra coisa também que tinha, a gente podia comprar as mesas para 6 meses ou para 1 ano. E aquela mesa ficava com as 4 cadeiras amarradas. Ninguém pegava. A não ser que o dono da mesa dissesse que podia usar, que ele não ia lá naquela noite. Mas do contrário, ela ficava lá a noite inteira fechada. E ao lado, no salão, tinha uma porta que saía para um corredor, onde era o banheiro, e tinha o bar da tia Fia.
Era bar separado do salão. Era dela o bar, ela que tinha o direito de usufruir daquele espaço. E o que mais? A gente brincava, se divertia, tinha carnaval, muito gostoso carnaval. E tinha eu que era deficiente, sou deficiente visual, era muito bem tratado, muito bem acolhido. Tinha o senhor Brito, que ficava na recepção. O Brito, quando ele via eu chegar no portão, ele já descia a escada correndo. Ô, compadre, compadre, vem, compadre. Me levava para dentro, pegava minha bengala, pendurava lá no espaço que ele estava, me punha lá para dentro, levava na minha mesa. Muito acolhedor, muita amizade. Era um salão familiar mesmo, que todo mundo cumprimentava todo mundo, não tinha briga, não tinha diz-que-me diz-que, era uma beleza. Eu gostava muito de lá, mesmo sem a minha visão, me diverti muito lá. Lá eu arrumei namoradas e tinha um amigo também, o Binho. Nós dois éramos o bailarino do salão. Às vezes a gente estava dançando com uma moça, passava perto de outro casal, a moça já falava, oh, a próxima é minha, hein? Então era muito divertido, era muito gostoso. E tinha baile de quinta, sábado e domingo. E uma vez por mês tinha nas terça-feira, que aquele baile era para ajudar o conjunto que era também da associação. E a hora que terminava o baile, cada um ia para sua casa, a gente, os que gostavam de ficar um pouco mais, ia lá para o bar da tia Fia. E assim era o GT, sempre animado, sempre com bastante movimento, sempre tinha eventos, festas, para ajudar na manutenção do salão. A diretoria era muito legal, muito gentil, e não deixava que virasse bagunça no salão. Era muito bom. O movimento do carnaval era muito bom. Era baile carnavalesco, com fantasias, tinha prêmios para a melhor fantasia. E outra coisa também que eu estava me esquecendo, tinha nos bailes sempre tinha concurso de dança. Tinha dança, eles escolhiam, por exemplo, tinha bolero, naquela época tinha valsa, rancheira, tangos. Então ali era escolhido os melhores. A banda era ótima. Era conjunto do próprio União e era um conjunto perfeito, tinha tudo. Era violão, era acordeão, naquela época acordeão tinha saxofone, tinha clarineta, tinha bateria, pandeiro, era um cantor, tinha o crooner, era muito bom o conjunto que tinha naquela época. O senhor se lembra o nome da banda? Não lembro. Eu não me lembro o nome da banda, porque eu nunca perguntei, sabe? Talvez estava escrito lá, mas como eu não enxergo, eu não... Eu conheci alguns que frequentavam, que eram participantes da banda, que tinha o Niquinho, tinha o Odair, o Oswaldo, esses fazia parte da banda. Acho que quase toda Ribeirão Preto frequentava o salão. Inclusive, por exemplo, eu era um que morava na Vila Tibério e vinha trazer uma namoradinha aqui no Campos Elíseos, aqui na Rua Buarque. Você vê
a loucura, né? Sem enxergar, vinha, depois ia embora sozinho, 5 horas da manhã, saí daqui lá na Vila Tibério a pé. E tinha o Vicente, é Vicente, sim. Ele era paralítico. Ele tinha uma motinha daquelas de 3 rodas, ele ia e ficava parado lá no portão. Conversava com um, conversava com o outro, de repente ele queria ir para dentro, o pessoal pegava ele no colo e levava, punha ele numa cadeira lá dentro, para você ver que o ambiente era tão bom que lá não tinha preconceito. Era deficiente visual, era deficiente físico, não tinha... Tinha um mudinho também que frequentava lá, eu conversava muito com ele. Ele pegava na minha mão assim e tal, e ia, sabe, eu ia entendendo o que ele queria falar. E era muito gostoso, viu? Muito tranquilo, não tinha briga, não tinha... Era muito gostoso. O senhor frequentou lá numa época que o Brasil vivia uma ditadura civil-militar, né? Isso. E como que era Ribeirão Preto e ali na União? Não, o Ribeirão Preto era aquela vida, trabalho, luta, os rádios não podiam dar determinadas notícias, e o salão era tranquilo, era isso que eu estou dizendo, não tinha... Tinha sempre 2 policiais lá na porta para manter a ordem, e lá dentro era aquela alegria, não tinha discussão, não tinha, ninguém falava em política, ninguém queria ir lá para se divertir. Futebol, quando jogava Comercial e Botafogo, sempre tinha aquela rivalidade de torcida, aquela brincadeira sadia, se um ganhava ou se o outro ganhava, então a torcida daquele um que ganhava festejava, cantava o hino do clube, do time que ele torcia, era muito gostoso, não tinha desunião, era união mesmo. O senhor falou da rivalidade dos times de futebol e das escolas de samba. A escola de samba também tinha, porque tinha aqueles que gostavam de um, de outro, e então tinha muitos frequentadores do União que participavam dos cordões do carnaval, mas só que não tinha assim agressividade, porque sua escola é isso, não tinha, era tudo alegria, felicidade mesmo. Eu no início eu trabalhava na feira com meu pai, que meu pai era feirante. Aí depois eu fui perdendo a visão, não tinha mais condição, aí eu trabalhava com loteria, vendia bilhete na rua, bilhete de loteria. A minha mãe era de Batatais e meu pai era de Guará. E tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão que são nascidos aqui em Ribeirão Preto. Eles nasceram aqui na fazenda, hoje já não tem mais, era Morro da Vitória, que era a fazenda do Educandário, que tinha a fazenda ali. Ali onde hoje é o quartel dos bombeiros, ali era a fazenda do Educandário, aquele lago que tem lá, ali era a sede da fazenda. Eu conheci, sim, conheci muitos. O Zé Pesado, que ele tinha um bar ali na Vila Tibério, era o Recreio Bevilacqua, ele fechava o bar e ia para lá. E junto com ele tinha uma porção, onde tinha uma fábrica de vidro em frente ao bar dele, então a turma se reunia no bar e quando ele fechava, descia tudo lá para a União. Tinha o Barraca, o Leivinha, tinham vários deles. Hoje, muitos deles eu não tenho mais contato, eu sei que muitos deles já são falecidos.
E tinha o Bim, esse meu amigo que até hoje ele é meu amigo. A gente se encontra sempre, a gente está sempre junto. Que a gente era o frequentador ferrenho da União. Como que o senhor diria assim, a importância dessa memória, desse espaço para a cidade de Ribeirão Preto? É muito útil, é muito saudável e que as pessoas, se pudessem acompanhar esse espaço, como era aquela época, era muito bom. E depois União também, aí virou José do Patrocínio, já não era mais ao GT da época, o José de Patrocínio já era mais música, não tinha mais aquele conjunto que tinha, era tudo música, como que se fala, ai, fugiu. Então não era mais aquele conjunto que tocava, não era mais. O ambiente já era diferente, já não era mais aquela turma que já era mais jovem, era mais... Então o José de Patrocínio tomou conta quando a União Geral dos Trabalhadores, o clube, acho que não teve mais condição de ser do jeito que era, e ficou fechado algum tempo, e aí ficou José do Patrocínio, que era mais a música eletrônica, veio agora na cabeça. Lá era mais eletrônica, não tinha mais aquele conjunto, aquela coisa gostosa que era só música eletrônica. Então o senhor guarda ótimas memórias, né? Guardo, nossa, aquilo ali era... Às vezes eu passo por lá e até paro em frente para ficar lembrando, aqueles degraus que eu subia. Era muito gostoso.